Na figura abaixo, a massa do bloco é 8,5 kg e o ângulo θ é de 30 graus. Beleza, né? Determine a tensão na corda, a força normal que age sobre o bloco e determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Ó, quando eu tenho um plano inclinado, a gente vai desenhar primeiro as forças aqui, né? Eu vou ter o peso do bloco para baixo, beleza? Peso do bloco para baixo, W, né? Eu vou ter normal, normal é sempre perpendicular à superfície, ó. Ela sempre vai formar com a superfície um ângulo de 90 graus. Então eu vou ter aqui a normal. E eu vou ter a tensão na corda, né? A tensão na corda vai puxar o bloco ao longo da corda. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, que é o primeiro passo importante, numa questãozinha que fala sobre forças, né? O diagrama de força. Todas as forças que atuam sobre o bloco, já que ele diz que não tem atrito. Para poder determinar essas forças que ele me pede, é conveniente a gente montar um sistema de referência adequado. A gente vai montar um sistema aqui, ó, e nessas questões de plano inclinado isso é interessante, porque essa direção do plano, ó, vai ser geralmente a direção da aceleração. Então eu vou montar um sistema de coordenadas que tem aqui, ó, o eixo y na direção perpendicular ao plano e o eixo x na direção paralela ao plano. Tudo bem? Opa, só que vamos fazer ele maiorzão aqui. Eu vou ter aqui o eixo x, ó, numa direção paralela ao plano. Tá? Posso escolher o sentido que eu quiser. É mais adequado aqui a gente escolher um para baixo positivo até. Mas isso não importa por enquanto. Então eu vou escolher aqui y, aqui x, e esses sentidos como sendo positivos. Ok? Para poder resolver o problema, eu tenho que colocar todas essas forças, ó, no eixo y e no eixo x. Eu vou prolongar esse eixo y mais para baixo aqui. Ficou feio, né? Tá legal. Vou pegar aqui mesmo. A única força que não está nem no eixo y nem no eixo x é o peso. Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de problema num plano inclinado é decompor o peso. Ó. O peso aqui vai ter uma componente x e uma componente y. Então, ele vai ter aqui uma componente na direção y, que a gente pode chamar de PY. Opa, W, né? Que nem um livro. E vai ter aqui uma componente na direção x, que a gente vai chamar de WX. Certo? Essa é a parte mais difícil, ao meu ver, da resolução de um plano inclinado. Desenhar corretamente as forças e fazer a decomposição. Componente x. Galera, esse ângulo aqui, ó, entre a componente y e o peso do bloco vai ser sempre igual ao ângulo de inclinação do plano. Isso pode ser visto facilmente até, né? Se o cara tiver um pouquinho de noção aqui de geometria, ó, a gente vai ter o seguinte, né? O peso é vertical. Tudo bem? Vou fazer o peso aqui. O peso é uma força vertical. Esse daqui é o meu plano inclinado. Esse ângulo aqui, ó, é o que ele chamou de θ. Tá? Vamos supor que esse θ seja 30 graus. Bom, se aqui é θ, esse ângulo aqui certamente é 90. Então, esse ângulo aqui, ó, se aqui for 30, aqui tem que ser 60. Já que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Bom, o que a gente quer é esse ângulo aqui, né? Da reta que passa perpendicular ao plano. Ó. Esse ângulo aqui, ó, que está interessando. O ângulo entre o eixo y e a normal. Certo? Se aqui eu tenho certeza que é 90 graus, aqui também, né? 90 menos 60 é 30. Então, percebe que a gente voltou ao θ. Ó. Então, o ângulo de inclinação do peso em relação ao eixo y, se a gente desenhar ele perpendicular ao plano, esse ângulo aqui, ó, vai ser sempre igual ao ângulo de inclinação do plano. Tudo bem? E agora o problema é simples, né? Como é que a gente calcula as componentes ali? Vamos lá. Eu quero primeiro a componente x e a componente y. Só o módulo, vai. Componente x. A componente x é sem ângulo, percebe? Se é sem ângulo, vai ser o peso vezes o seno do ângulo de inclinação, que é θ. E a componente y, que é com o ângulo colado nela aqui, ó,
vai ser o peso vezes o cosseno de θ. É um macete que eu gosto, né? Quando a gente faz o desenho, a componente sem ângulo é seno e a componente com ângulo é cosseno. Daí basta a gente substituir os valores aqui e descobrir quanto que vale a componente x e y. Não esquece que o peso, só relembrando, né, vai ser m vezes g. Então, primeiro a gente tem que multiplicar isso daqui, ó, por 9,8, 8,5 vezes 9,8, certo? Que dá 83,3 newtons. E só então multiplicar pelo seno de 30 e o cosseno de 30. Então aqui vai ficar, ó, seno de 30 vezes 83,3. Isso aqui vai dar 41,65 newtons. E aqui, cosseno de 30 vezes 83,3, que vai dar 72,1 newtons. Se a gente quiser escrever o vetor em termos dos unitários, né, seria menos 41,6i, menos, porque é para baixo aqui, né, 72,1j. Mas ele não pede isso, tudo bem? Então, a letra A quer saber a tensão na corda. Como esse bloco não se move, né, depois, ó, isso aqui é um passo inicial na resolução de um plano inclinado. Isso aqui a gente sempre vai ter que fazer num plano inclinado quando envolver força, ok? Depois que a gente vai ver o que ele está pedindo mesmo para partir para a solução do problema. Como esse objeto está parado, a força resultante sobre ele é zero, né? Bom, se a força resultante é zero, a gente vai ter o seguinte, ó, que se eu tenho duas forças sobre o eixo x, elas têm que se anular. E para elas se anularem, elas têm que ter valores iguais. Então, a tensão vai ter que ser igual à componente x do peso em módulo. Uma é positiva, outra é negativa, mas em módulo vão ser iguais. Então, a tensão vai ser 41,65 newtons. A letra B. A letra B quer saber a normal. Percebe que no eixo y esse bloco também não se move, né? A gente nunca vai botar um bloco em cima de uma rampa e ele sair voando sem ninguém puxar ele para cima, né? Se ele não se move, a resultante no eixo y também é zero. Então, essa força para cima no eixo y e essa força para baixo também tem que se anular. Então, a normal tem que ser igual à componente y do peso. Então, a normal, nesse caso, vai valer 72,1 newtons. E a letra C, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Bom, se a corda for cortada, quem é que some aí? Perfeito. A tensão, né? A tensão não existe mais. O bloco continua não se movendo na direção y, quer dizer, normal e componente y do peso se anulam, mas agora está sobrando a componente x do peso, ó, que vai acelerar esse bloco para baixo. Então, eu vou ter o seguinte, né? Se eu quero saber o módulo da aceleração, é só achar o módulo da resultante. Nessa situação, ó, a força resultante vai ser única e exclusivamente o Px, né? Opa! O Wx vai ser igual a m vezes a. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, que a componente x vale 41,65 newtons. Isso vai ser igual à massa, que é 8,5 vezes a. Beleza? É só passar esse cara dividindo, então a gente vai ter que a aceleração vale, em módulo, 4,9 metros por segundo ao quadrado. Galera, num plano inclinado sem atrito, sem ninguém puxando ou empurrando a caixa, a aceleração sempre vai ser g seno de θ. Se você fizer as contas, vai dar esse 4,9. O esquema vem daqui, não é difícil não, né? O Wx a gente sabia que era W vezes seno de θ. E isso é igual a MA. Beleza? O W nada mais é do que mg vezes seno de θ é igual a MA. Massa corta com massa e a gente chega aqui A é igual a G seno de θ. Mas isso, ó, quando eu não tiver nenhuma outra força no eixo X atuando. Fechou então? Vai lá, dá uma curtida no vídeo e compartilha o canal. Abraço, hein?